Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança.
Sorocaba, meu marido Márcio. Amém. Graça e paz. Estamos aqui para compartilhar uma mensagem para a ministração dos casais. Vou fazer uma breve oração antes de iniciarmos. Senhor, obrigado por este momento, obrigado por cada vida que está assistindo ou venha a assistir este vídeo. Senhor, apenas nos usa como instrumentos teus nesta noite para transmitir esta mensagem aos nossos corações. Espírito Santo, vai à frente, vai nos dirigindo, vai nos ajudando, perdoa os nossos pecados, Senhor, tenha misericórdia de nós. Que nesta noite o Senhor seja exaltado e glorificado e nós diminuídos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Gostaríamos de compartilhar a respeito do tema Como Vencer as Crises no Senhor. É inevitável que um casamento ele venha a sofrer por crises, mesmo porque a intenção de Satanás era implantar a discórdia entre o marido e a mulher, desde a criação do mundo, onde a serpente se achega a Eva e oferece a ela o fruto proibido, e Eva então ela come deste fruto e oferece a Adão a fazer o mesmo, e este, quando indagado por Deus porque fizera aquilo, coloca a culpa em Eva. Eu acredito que ali surgiu a primeira crise conjugal, a primeira DR na história da humanidade. Satanás, ele se insurgiu para criar essa discórdia e muitas outras, porque sabia que a união entre o homem e a mulher daria início a uma coisa chamada família, e que através das famílias unidas, que se tornariam cada vez mais fortes do que cada indivíduo andando sozinho, seria um meio poderoso para que o Senhor fosse conhecido a todas as pessoas. Então, era a intenção de Satanás que a família não se constituísse, ela não se firmasse. E como que nós devemos fazer com que essa união seja estável e permanente? Marcos 10, de 6 a 9 fala: mas no princípio da criação Deus fez homem e mulher. Por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém os separe. Primeira coisa, nós já não somos dois, ou seja, apenas a Ana e o Márcio, mas agora nós somos um só, a Ana e o Márcio, uma só carne, juntos. Mas, no entanto, para superar estas crises, nós precisamos ser três em um. Não é inevitável, é imprescindível que nós acrescentemos o Senhor nesta união, e não apenas a Ana e o Márcio. Eclesiastes 4:12 fala: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O cordão na antiguidade era feito de fibras, que se trabalhassem sozinhas, elas eram frágeis. Então, o que os artesãos na época faziam? Eles entrelaçavam essas fibras para torná-las mais resistentes e duráveis. Quando Salomão se refere ao cordão de 3 dobras, ou seja, essas 3 fibras entrelaçadas, nós podemos fazer uma referência para o nosso casamento, como sendo uma fibra o homem, a outra a mulher e Deus, mas todas elas unidas, entrelaçadas. Nós podemos pensar também num casamento como se fosse um tripé, Você sabe, o tripé, As 3 pernas. E se nós tirarmos o mais importante, que seria o Senhor, esse tripé, ela vai cair. Ou seja, a importância do Senhor, mesmo no cordão de 3 dobras, mesmo no tripé, a importância de Deus ajudando a superar as crises.
Filhos não têm como construir um casamento ou uma família apenas na força humana, né? Nós precisamos do Senhor, né? Porque Ele sim pode transformar o nosso casamento, Ele pode transformar o nosso matrimônio, o nosso relacionamento, apenas o Senhor. Salmo 127:1 fala: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. E como que nós podemos efetivamente vencer as crises no casamento? Com o Senhor. O que nós podemos fazer na prática, no dia a dia? O que nós cristãos temos à nossa disposição para podermos vencermos no Senhor essas crises? Amém. Realmente, somente com o Senhor e no Senhor nós conseguimos superar qualquer crise. E vejo também que as crises, né, é uma oportunidade que nós estamos tendo de sermos transformados pelo Senhor. Nós estamos tendo uma chance de conhecer mais o Senhor, de confiar mais no Senhor, né? E o Senhor, né, nos ensina como, né, vencer todas essas crises nele, né? Uma das coisas é o perdão. Nós perdoamos porque nós fomos perdoados um dia. Nós amamos porque o nosso Senhor nos amou primeiro, né? Então, assim, é uma ordenança do Senhor. E muitas vezes realmente é difícil perdoar. Mas não importa, né? Quem tem a razão, ou quem fez ou não fez, mas o importante é liberar o perdão, para que isso não gere uma raiz de amargura dentro de nós e isso depois se transforme até, às vezes, em doença e, né, consequentemente também até num divórcio, né? Existem casos e casos, mas depois para frente a gente, né, pode até estar falando, mas o perdão, né, em Efésios 4:32, né, o Senhor fala: antes sedes uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou, né? Quantas vezes, né, forem necessárias perdoar, né? E muitas vezes, como eu já disse, difícil. Muitas outras vezes até, talvez, dependendo da situação, do caso, até impossível. Mas no Senhor, com o Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos, né, liberar perdão, perdoar. E também, né, eu penso que ter humildade de pedir perdão, né, pedir para o Senhor realmente sondar o nosso coração e se a gente estiver errado com o nosso cônjuge ou com qualquer outro, né, uma outra situação com outra pessoa, né, ter humildade, chegar na pessoa e falar: olha, perdão, me perdoa, desculpa, né, e realmente, né, com humildade mesmo no coração, pedir perdão e liberar perdão também, né. Outra coisa que nós também vemos, né, que é um ensino do Senhor, né, para a gente e como vencer essas crises, né, através da oração, né, falando com o Senhor, colocando tudo diante dele, pedindo, confiando nele, se derramando, né, no íntimo, na intimidade com o Senhor, né, daqui, né, de dentro, aquilo que, né, tá lá dentro mesmo, que às vezes só a gente sabe o que está passando e o Senhor com certeza, mas Ele quer ouvir a nossa voz, mais intimidade conosco, né? Em 1 Tessalonicenses 5:16, né? Estejam sempre alegres, orem sempre,
Ore junto, porque em Salmo 133 diz, né, que o Senhor ordena a bênção na unidade, né? Existe uma bênção e na concordância, na unidade, né? Quando a gente ora junto. E a gente tem tido várias experiências, né, Márcio? De, assim, realmente o Senhor ter movido enquanto a gente ora também juntos, né? Que, nossa, às vezes, assim, a gente até está numa divergência, às vezes, num pensamento, em alguma, né, alguma coisa, mas, né, a gente começa a orar e o Senhor vai dando a direção, o Senhor vai ministrando individualmente e ao nosso coração, e quando a gente vê, né, nosso coração já está cheio de paz e a gente consegue conversar, resolver, né, com o Senhor, né, realmente unindo a gente, como ele falou do cordão de 3 dobras, né? E também, né, se você, não sei, se você estiver passando por uma crise e se por acaso, né, o seu marido, né, ou sua esposa não conhecerem ainda Jesus, né? Então como que faz, né? Como que vai orar junto, né? Mas você tem a família em Cristo, né? Os irmãos na fé, procure os irmãos mais maduros na fé, né? E também os pastores, para estar conversando, colocando e pedindo oração, né? Até hoje, né, a gente sempre pediu ajuda e a gente sempre foi ajudado, e até hoje, quando necessário, né, Márcio? Assim, não fique só, não estejam só, né? Então, assim, busque mesmo a ajuda da igreja, você tem uma igreja, né? Então, não fique só. Se também, né, a tua família, os teus filhos, orem juntos, isso fortalece muito a família, né? Fortalece a sua casa. E também, né, se o seu marido ainda também não conhece o Senhor, é através da sua atitude, né, como diz a palavra, que ele vai vir a conhecer o Senhor, que ele vai ser salvo através da sua atitude, né? Não é nem no seu falar, mas é no seu dia a dia, nas suas atitudes mesmo, né? Amém. Essa questão da oração, né, eu penso que da seguinte forma, né, da mesma maneira, né, que nós sentamos e conversamos, né, a respeito das demandas diárias, né, aqui na Terra, né, seja dos nossos filhos ou da casa ou qualquer outro assunto, não é? Nós alinhamos, né, as demandas diárias, né, então nós estamos sendo um só, né, uma só carne, mas eu vejo que a oração ela é importante do casal para nós sermos um só em espírito, né? Ou seja, é muito importante, né, saber o que Deus está ministrando ao coração da Ana e a Ana saber o que Deus tem ministrado ao meu coração, né? Que Deus, o Espírito, tem ministrado a nós dois, né? Para daí nós chegarmos ao consenso e convergirmos, né, para essa direção espiritual, tanto para as nossas vidas, quanto para a vida dos nossos filhos. Então, esse momento de oração eu acho muito importante, né? Para nós estarmos alinhando espiritualmente o casal, né? Para que nós venhamos ser realmente totalmente dirigidos pelo Espírito Santo e pelo Senhor, né? Talvez às vezes a gente senta, né, para fazer um orçamento ou para conversar sobre a educação dos nossos filhos, né? Mas por que não a gente não coloca, aliás, eu vou mais além, em primeiro lugar, ó, vamos orar para ver o que Deus fala a respeito dessa demanda. O que Deus falou com você, né? O que Deus compartilhou com você? E você pode crer que no meio disso, sabe, vai haver revelações, vão haver profecias, vão haver palavras de exortação, com certeza também, porque palavras de alerta, com certeza também, sabe? Mas às vezes a gente está tão preocupado em procurar fora, né?
E do lado, do nosso lado está a bênção aqui, né? A palavra dada do Senhor, né? Ao nosso cônjuge, né? E ele liberando isso sobre as nossas vidas, não é verdade? Então a Amém. oração, né, é bênção. Orem por suas esposas, orem pelos seus maridos, pelos seus filhos, né? Orem com, né, seu marido, orem com seus filhos, né? Orem com os irmãos a todo tempo, orem, né? E também, né, já puxando já ouvi dizer que jejum é uma oração fortificada, né? Não sei, jejum, né? Vamos falar um pouco de jejum. Por que do jejum, né? Seria importante, né, que a gente pode, assim, pode compartilhar hoje com vocês, porque realmente é uma coisa que a gente viveu, né, e vive, né, sempre, né, Márcio? E, na verdade, assim, o homem já é diferente da mulher, né? E o homem é mais racional, a mulher é mais emotiva, né? E aí também tem as questões, né, da personalidade, das diferenças, da educação, né? E também tem uma coisa chamada carne, né? O orgulho muito, né, forte, né? Isso, né, realmente matando a carne com jejum, né? Aquela coisa, eu tenho razão, eu que tô certa, tem que ser do meu jeito, tem que ser na minha hora, né? Nosso casamento, né, passou por essa fase, essa situação, né? Mas pela graça, pela misericórdia do Senhor, né? O Senhor sempre conosco, né? Ajuda também dos pastores, a intercessão dos pastores, né? Na multidão de conselhos, né? A sabedoria, né? E o pastor Chori também me ajudou muito numa determinada época, né? Que eu acho que ele nem vai se lembrar, né? Que eu achava que meu marido ia entender uma situação por conta de repetição. E quanto mais eu falava, mais a situação ficava caótica, porque daí eu falava, nossa, mas vai de novo, vai falar de novo, né? E aí, né, a gente estava conversando lá com o pastor Churi, e ele virou para mim e falou assim, Ana, né, seu marido não vai te escutar, né? Você vai, pega, ora, pede para o Espírito Santo, o Espírito Santo vai ministrar no coração dele. E realmente, né, foi incrível, porque assim, né, confesso que foi muito difícil, né, ficar quieta naquele momento, mas realmente houve uma bênção, né, quando eu busquei realmente ajuda do Senhor, né. Senhor, eu não posso, eu não consigo, mas o Senhor pode, né. Nas questões com os filhos também, né. A gente, né, deu a educação, né, orientou, a gente orienta, continua orientando, mas, né, onipotente, onisciente, onipresente, só o Senhor, né. Então, né, nós consagramos a nossa família, colocamos diante do Senhor sempre os nossos filhos, né, e que o Senhor vai ministrar mesmo, né, no coração de cada um, né. É o Espírito Santo do Senhor que vai ministrando, né, tanto no meu coração, no dele individualmente, nós como casal, nós como família, os nossos filhos, né, para a glória do Senhor. Mas em relação ao jejum, né, eu até lembro de uma das ministrações do pastor Thomas e da pastora Alissa, né, numa ministração para casais, né, e que me ficou muito marcado foi que ele compartilhou, né, que um casamento ele também pode ser embasado, né, de quanto, né, uma das partes, né, numa divergência, ela pode ceder, né, ou ser mais compreensivo. Isso nada mais é do que o quê, né? Deixar o nosso eu, a nossa vontade, a nossa carne de lado, né? E como que a gente pode mortificar, pastor Jorge, extirpar a nossa carne, o meu eu? Não, eu quero que esse computador vai pintar ele de amarelo agora. Não, mas por que, Márcio? Não, porque eu quero, é minha vontade, é o meu desejo. Não, mas assim,
né? E o quanto a Ana vai ser tolerante e compreensiva. Não, se ele quer de amarelo, tudo bem, ele quer, talvez ele goste de amarelo. Não vai mudar em nada, o desempenho do computador vai ser o mesmo, né? Então, ou vice-versa, né? Vocês me entendem? Então, é mortificar o nosso, o quanto a gente pode tolerar, o quanto a gente pode recuar, né? Então, e o jejum, ele ajuda muito isso, né? Na tolerância, na paciência, na compreensão, não é verdade? Então, né? Que é nada mais nada menos que matar o nosso eu, né? O meu desejo, eu quero, né? E lembrando também, né, que a gente está num processo de santificação, né? Então, as crises, né, que a gente passa, né, é uma oportunidade realmente do Senhor estar trabalhando, né, cada um de nós individualmente, né? Nós como casal, nós como família, né? E tudo para a glória dele, né? Porque existe um propósito em todas as coisas, né? Todas as coisas cooperam do bem daqueles que amam a Deus, né? E nós cremos assim também, né? Muito, e muitos testemunhos também agora, né? A respeito da leitura da palavra, né? Quão poderoso é, né? Quão transformador é a leitura da palavra, né? Com a revelação do Espírito Santo, né? Nós temos aí vários grupos de leitura bíblica, né? Aqui também em Sorocaba, e né, que às vezes a gente até faz uma reunião online, né? Para a gente conversar, a gente orar um pelo outro, né? E tem sido uma bênção muito grande, né? Então não fique de fora, né? Tem o curso de obreiros também, né? Que também estuda de fora a doutrina também, os fundamentos, né? Também tem, né? De uma maneira muito didática, muito legal mesmo, fácil, de Gênesis a Apocalipse, né, com uma explicação, né, dos nossos irmãos que são os professores, né. Então, assim, a gente está tendo uma oportunidade única e muito boa e até assim muito acessível mesmo, né, que com o celular a gente consegue também acompanhar. Tem o presencial também, mas para aqueles que não conseguem fazer presencial também tem o online, né? E assim, a palavra de Deus, realmente. Sem a palavra de Deus, que é o próprio Senhor falando conosco, né? Ministrando a gente, né? Limpando, edificando, ensinando, exortando, né? Em todas as coisas, né? Ler a palavra, né? Aumenta a nossa fé, né? Aumenta a nossa confiança no Senhor, né? E também, né, quantas vezes, né, a gente está passando por uma situação ali e aí a gente, né, naquele momento da leitura, fala, nossa, né, aquela pessoa, né, também passou por uma situação mais ou menos parecida, né, ou parecida ou igual, né, mas o Senhor vai falando e ministrando ao nosso coração, né? Então, que nós sejamos cada vez mais íntimos do Senhor, né? Mais chegados do coração do Senhor, né? E através da palavra, né? A palavra do Senhor em Mateus 7 também fala, né? Que a casa construída na rocha pode vir ventos, tempestades, e ela não vai ser derrubada, né? E a chuva, o vento, a tempestade, ela virá, né? Mas a diferença é aonde nós estamos construindo a nossa casa, né? Se é firmada na rocha, que é Jesus, ou se é na areia, né? Mas também, qual é só então ler a palavra? Não, né? Fala que aquele que constrói a casa na rocha é aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica a palavra do Senhor. Amém. Né? Então não é apenas ler, mas praticar, sermos praticantes da palavra. E para ser praticantes, obedientes à palavra do Senhor, a gente precisa, né, saber o que, né, o Senhor está dizendo. Então nós somos fortalecidos através da palavra, transformados. A metanoia de Romanos 12, 2, né? Nós somos transformados, né? E a gente conhecer
qual é a vontade do Senhor, né? A boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. Amém, amém. Um breve testemunho a respeito da palavra, né, inserida, né, no nosso relacionamento, né, que antes, quando nós tínhamos alguma divergência, né, nós buscávamos, né, argumentos, né, em vários lugares, ou, né, pensávamos em vários argumentos, né, e as nossas divergências se tornavam infindáveis, né. Hoje, né, com a graça e misericórdia do Senhor, né, e praticando a leitura da palavra, né, Deus, né, nos deu essa sabedoria, né, de quando nós temos alguma divergência, né, as duas partes, né, vão na palavra, né, falam, não, a palavra fala isso, né, e daí realmente com a palavra é indiscutível o que está escrito ali, né, não há mais o que, né, nós continuarmos a respeito, a gente só precisa tomar cuidado. A palavra não pode ser usada, né, um contexto, né, para começar a gerar uma nova discussão. Ah, mas a palavra, mas eu achei que fala isso. Aí ela vai, ah, mas agora fala isso, agora fala não. Né? Por isso que a palavra, a gente fala, né, ela tem que ser rema, né, a palavra viva, né, é dada no Espírito, não é verdade? Então apenas o Logos ela não vai. Então, né, aí é aquele como, né, oração, jejum, né, a palavra de Deus, né, mas tudo dirigido pelo Espírito Santo. Amém. Né? Porque tudo isso que a gente tem falado aqui, né, falou até agora, na verdade a gente só consegue, né, com o Espírito Santo. Amém. Né? Porque com a nossa força mesmo, né, do nosso jeito, sem o Senhor, a gente não consegue, né, vencer crise nenhuma, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Né? Se não fosse o Senhor no nosso casamento, né, hoje já nem existiria mais casamento. Né? Em uma hora realmente dessas o inimigo estaria até aplaudindo, né, porque o que acontece? Quando um casal briga, separa, existe também a consequência, né, que atinge não somente duas vidas, mas todo o redor, são os filhos, né, a família, né, e até os filhos dos filhos, né. Então, que realmente, né, a gente se apegue ao Senhor, Amém. né, e peça ajuda mesmo, né, que somos realmente dependentes do Senhor para todas as coisas, né. E também, né, uma coisa que o Senhor tem ministrado muito nos nossos corações nesses últimos anos, né, é a respeito de adoração, né. A adoração realmente ela liberta, ela traz bênçãos, né. Teve uma ocasião, né, Márcio, que nós passávamos por uma crise financeira muito grande e os nossos filhos até eram bem pequenos e todas as noites nós nos reuníamos e orávamos, né, e acabávamos, né, pedindo, né, a respeito da situação, falávamos, né, com o Senhor, né, em família, a respeito daquilo que a gente estava vivendo naquele momento, né, e isso foi durante bastante tempo, né, até que um dia, né, o Senhor, né, falou com o Márcio, e o Márcio depois passou para a gente, né, que naquele dia, né, e que já era tipo o auge dessa crise, né, o casamento também, né, daí já nas discussões, né, ai, né, por que você fez, por que não fez, por que isso, aquilo, né. E o Senhor, né, falou para o Márcio, hoje vocês não vão pedir nada, né, hoje vocês vão só adorar, né. Então, o que acontece? É errado pedir? De maneira alguma é errado pedir, né? A própria palavra fala para nós colocarmos tudo diante do Senhor, né? Pedindo, né? Mas para nós, especificamente naquele momento, o Senhor queria nos ensinar algo, queria nos abençoar com algo diferente, né?
porque na verdade a gente ficava só olhando para o problema que a gente estava passando e a gente se esquecia de olhar para o Senhor, que é o nosso socorro, né? Salmo 121 fala, né, olhe para os montes, de onde virá o meu socorro, né? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, né? E foi um momento muito específico, né? E nós, naquele dia, nós adoramos o Senhor, louvamos, oramos, engrandecendo realmente o Senhor, né? Olhando para aquela situação, agradecendo o Senhor, porque ninguém ficou doente nessa época, né, Marcos? Uhum. O Senhor nos abençoava, né? Assim, foi com muita restrição, mas o Senhor nos sustentou naquele momento, né, de uma maneira muito linda, sobrenatural. E naquele dia a gente aprendeu que o mais importante é que nós tínhamos ali o Senhor conosco, o Senhor, né, com os meus filhos, comigo, com o Márcio, nós como família, clamando, tendo a oportunidade de clamar o Senhor, e que o mais importante nós já tínhamos, que é o Senhor conosco, né? Que nós tínhamos o Espírito Santo. Então nós adoramos o Senhor naquela noite. Adoração não é só louvor, não é só agradecimento, é um estilo de vida, né, Márcio? Amém. Mas naquele momento a gente olhou para o Senhor, a gente fixou o nosso olhar em Jesus, né? E ali eu sei que foi plantado no coração da gente, dos nossos filhos, né? Realmente, né, olhar para o que importa, né? Porque nós carregamos um tesouro, né, que é o Senhor, né? Então não importa quais crises a gente estiver passando, quais são as circunstâncias, nós temos o bem mais precioso que é o Senhor, né? E isso realmente foi um aprendizado muito grande. Não como barganha, mas no dia seguinte, né, milagrosamente, veio uma grande provisão, né? Então, realmente, é um testemunho não só nosso, mas da nossa casa, né? E eu também gostaria de ler, né, um texto, porque o Senhor colocou assim muito fortemente para a gente estar compartilhando, né? E em Atos 16, vou ler alguns versículos, né? No 25 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Então o carcereiro perguntou: o que preciso para ser salvo? E eles disseram, né? Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Em seguida, pregaram a palavra de Deus a ele e os da sua casa, do carcereiro. Naquela mesma noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, eles todos, os seus, foram batizados. Então levou-os para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com toda a família alegrou-se muito por haver crido em Deus. Olha que passagem, nossa, muito massa, né? Que é que na adoração, Paulo e Silas tinham sido açoitados, estavam presos e eles estavam lá cantando hinos perto da meia-noite, louvando, né? Orando. Olha que a situação, né, que eles estavam vivendo. E eles lá louvando, adorando. O que acontece? Existe quebra de correntes, existe libertação, e não só deles, mas de tudo em torno deles, das outras pessoas, dos outros presos. O carcereiro, né, creu em Jesus e ele foi salvo. A família
do carcereiro, se alegrou, teve comunhão, né? Então que a gente se apegue à palavra mesmo do Senhor aqui, né? Que existe bênçãos do Senhor na adoração, né? Enquanto a gente adora, não só a nossa vida, a nossa família, né? Individualmente, ou como casal, ou como família mesmo, os nossos filhos, mas todo o entorno muda, né? E quer falar alguma coisa, Márcio? Não, a respeito da adoração, né, só acrescentar que realmente é um estilo de vida, né, nós Amém. adorarmos ao Senhor, né, nós Amém. estamos parecidos com aquilo que nós adoramos, né, então a Amém. importância de nós adorarmos o Senhor como casal, como família, convergermos, né, convergermos para Cristo, né. A gente fala muito em uma igreja cristocêntrica, uma sociedade cristocêntrica, mas muitas vezes a gente esquece, né, que a gente tem que começar com uma família cristocêntrica, ou seja, uma família que adora Jesus, né, para sermos parecidos com Jesus, uma família que adora em espírito e em verdade, não é? Assim como Paulo e Silas, né? Eles eram verdadeiros adoradores, né? Passaram, né, por açoites, humilhações, né, por Jesus, né? Mas eles, né, olha a bênção que foi ali, né, na ocasião, né? E mais um pouco mais à frente eu venho compartilhar um pouco mais a respeito disso, né, fazendo um link, mas deixa eu falar uma coisa aqui. Assim como Deus estava diariamente com Adão e Eva no Éden, Ele também deseja participar do nosso relacionamento, do nosso casamento diariamente, todos os dias, a todo momento. Ou seja, o Senhor almeja participar, né, conosco, né, da nossa vida a dois, né, direta, interativa, ou seja, interagir conosco, né, e diariamente. Então, para isso, né, cabe a nossa, Deus deseja, né, Deus está conosco, Deus é a todo momento, Ele é onipresente, né, mas cabe a nós o quê? Escolhemos permanecer no Senhor. João 15, 4 a 5 fala: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus fala: permaneçam em mim, ou seja, ele joga a bola para nós, né? Essa ação deve partir primeiramente de nós. Permaneçam em mim. Depois ele fala: e eu permanecerei em vocês. E o que eu entendo aqui em permanecer é o quê? Perseverar no Senhor, ser resiliente, né, às dificuldades, às adversidades. O que é ser resiliente? É você persistir, é você, né, continuar nessa caminhada mesmo às adversidades, né? Ou seja, né, nós devemos persistir, perseverar, sermos resilientes em relação ao nosso relacionamento, ao meu casamento, né, à minha esposa, ao meu marido, não é verdade? Né? Como a Ana falou, nós devemos orar pelas esposas, orar pelos maridos, aqueles que cada um dos quais, né, talvez um dos dois ainda não conheçam a Cristo Jesus, mas cabe a outra parte do cônjuge perseverar, orar, buscar, jejuar, né, para que ele venha também a conhecer a Cristo Jesus. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim ou nele, isso dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ou permanecer, né, resistir, perseverar, no nosso casamento, acho que isso vai muito além apenas do que diz respeito a mim e a Ana, agora ao nosso casamento. Eu acho que a gente pode estender, a gente pode abrir o raio aí, o leque, né? E como a Ana
pela atitude, né, de adoração deles, né? E essa atitude, né, de adoração do nosso casamento está firmado em Jesus, ser um casamento de 3 dobras, a ser um casamento onde Jesus é o centro, né, nós permanecermos, né, nós estarmos no Senhor, vencer as crises com o Senhor, vai muito além, porque a palavra fala, né? Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dá muito fruto. No meu entendimento aqui, trazendo isso para o casamento, o fruto significa, se dá muito fruto, significa meu filho está vendo, esse é o fruto que eu deixo para ele. Ele está vendo como o meu casamento, meu relacionamento com a Ana está no Senhor, como o Senhor tem nos transformado, como o Senhor tem nos abençoado, com dificuldades, né? Crises, né? Crises. Mas no Senhor Jesus, Amém. né? Nós somos mais que vencedores. Amém. Né? Eu enxergo isso como um fruto, eu vou além agora, né? Não só nossos filhos naturais, mas isso vai influenciar nossos filhos espirituais também, não é verdade? Se nós nos propusemos a ser ministros do Senhor, na verdade, nós não devemos fazer isso apenas com palavras, mas com atitudes do nosso dia a dia, demonstrando, né? Então, você veja bem, aquela atitude ali de Paulo e Silas, né? Influenciaram ali o carcereiro, a família do carcereiro que nunca haviam visto Paulo e Silas na vida, não é verdade? Então, né, essa responsabilidade, né, eu acho ela vai muito além apenas agora, né, não é só no casamento aqui, eu e a Ana, mas nós tentarmos ajudar a outros casamentos também, né? Vai muito além de um documento assinado no cartório ou uma cerimônia, né, onde houve a troca de alianças, mas ela inclui uma aliança, sim, uma aliança que eu, o homem, a Ana, a mulher, nós fizemos entre nós dois, quando nós decidimos ser um só, e muito mais que isso, nós nos tornamos um só, e diante do Senhor, nós fizemos uma aliança com Ele, em permanecer no Senhor, permanecer unidos entre nós e com o Senhor até o final. Então, isso eu entendo que é o permanecer no Senhor. Amém, queridos? Espero que essa breve ministração, né, tenha ajudado, né, a muitos, né? Não somos perfeitos, o nosso matrimônio não é perfeito, mas estamos sendo transformados, caminhando a cada dia. A ajuda do Senhor. Mas mesmo que nós podemos crer né, que a gente vai estar caminhando com a ajuda do Senhor. Amém, sendo vitoriosos, como eu creio, não só para minha casa, mas também para a sua casa. Amém. Né? Que a sua família, que o seu casamento, Amém. os seus filhos sejam abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Tchau. Para dele, Deus.